Glória a Jesus, louvado seja Deus. Novamente saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória. É meio difícil com a máscara, né, irmão? Mas louvado seja Deus, nós conseguimos, graças a Deus, estamos aqui. Glória a Deus, mais um dia o Senhor nos deu da graça dele e estamos aqui para louvarmos o nome dele, entoarmos a ele, porque ele merece. O seu glória, irmão, o seu aleluia, vai diretamente ao trono de Deus, é para ele e é dele, louvado seja Deus. Então não leva para casa não, louvado seja Deus. Pode dar o seu maior glória, o seu maior aleluia também aqui esta noite, né? Se você quiser falar em línguas, fala em línguas, louvado seja Deus, glória a Deus às alturas. Se quiser pular, pula da cambalhota, louvado seja Deus, que Deus está na casa e Deus está operando, glória a Deus. Hoje eu estive no monte pela manhã, estive orando e eu muito me alegrei. Eu vim ajudando uma senhorinha a descer o monte, que ela estava puxando da perna, e eu comecei a conversar com ela, e ela disse assim: eu estou lembrando de ti, tu não tem uma menina que canta? Digo, tenho, louvado seja Deus. Ela, olha, deixa eu te dar um testemunho, faz ela na igreja, deixa ela, incentiva ela, porque num dia que você foi na minha igreja, levou ela, e ela louvou a Deus lá, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim, e os meus ossos iam como se fosse queimando, e ela contando que os ossos dela todo ia queimando, enquanto a Carla louvava ela, louvado seja Deus. E ela disse que naquele dia, ela foi curada de uma enfermidade que ela tinha, louvado seja Deus. Então Deus, irmão, Ele cura através do louvor, cura através da oração, Ele cura através da palavra, louvado seja Deus. Então assim, quando a pessoa estiver louvando, ó, adora, busca, louvado seja Deus, deixa Deus operar, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, hoje eu aprendi bastante, glória a Jesus, para poder ensinar para vocês, e acabei aprendendo antes, né? E é algo que eu vou passar para vocês, que eu tenho que praticar em casa muitas vezes, né? Então hoje vai ser prazeroso a palavra, porque é algo que eu busquei, louvado seja Deus. Eu digo, Deus, eu quero algo extraordinário, louvado seja o nome do Senhor, para a minha vida, para que eu possa transmitir à igreja. E eu espero que você receba cada palavra aqui esta noite, louvado seja Deus, né? A gente está na campanha, Josué 24:15, né? Louvado seja o nome do Senhor, que fala que na parte B do versículo vai falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje é culto de família, glória a Jesus, e vamos falar de família, amém? Louvado seja Deus. Quem trouxe a sua espada aí, diga eu. Glória a Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 24. Glória a Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 24. Quero aqui, enquanto os irmãos procuram, agradecer o pastor João, louvado seja Deus pela oportunidade, que Deus abençoe, né, a pastora Sandrinha e o corpo de obreiros desta casa, louvado seja Deus. Agradecer ao pastor Lázaro, louvado seja Deus, a irmã Nazarete, dizer, se eles estão assistindo, dizer que eu estou com saudade. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 3, o Senhor fala assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, hoje nós vamos falar a respeito de segredos. Louvado seja Deus. Quem gosta aqui de segredo, levanta a mão aí. Quem gosta de ouvir segredos? Louvado seja Deus. E quem gosta de ouvir segredo, irmão, eu tenho 3 segredos para contar para vocês, louvado seja o nome do Senhor, a respeito de família. Louvado seja Deus. Eu estava, louvado seja o nome do Senhor, lendo, louvado seja Deus, e pesquisando, e o Senhor diz assim: vamos falar de segredos, vamos falar de família, louvado seja Deus. E eu quero passar para vocês, louvado seja o nome do Senhor, isso aqui, louvado seja Deus. A casa, irmão, ela se edifica, né, com sabedoria. Nós, louvado seja o nome do Senhor, usamos sabedoria para, louvado seja o nome do Senhor, edificar o nosso lar, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, né? Nos estruturarmos. Mas por falta muitas das vezes de entendimento,
de inteligência, louvado seja Deus, as famílias, elas são destruídas, né? Elas são afetadas, louvado seja Deus. E o que vemos ultimamente são casamentos sendo desfeitos, são famílias sendo destruídas, né? A mãe indo para um lado, o pai indo para o outro, pais de família abandonando as mães de família, né? Louvado seja Deus. Pessoas desistindo, louvado seja Deus, do projeto de Deus que é família, né? Às vezes a pessoa diz assim: eu não aguento mais viver com essa pessoa. Mas por que casou então? Por que disse sim? Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, tem que, louvado seja Deus, glória a Jesus às alturas, né? Viver com a pessoa e, irmão, louvado seja Deus, abrir mão muitas das vezes da nossa felicidade para fazer a outra pessoa feliz, né? Eu estava vendo os estudos e dizia assim, louvado seja Deus, que a gente casa não é para a gente ser feliz. A gente é feliz quando a gente é solteiro. A gente casa para fazer a outra pessoa feliz. E muitas das vezes a pessoa está dizendo assim: eu vou me casar para ser feliz. Vai não, filho. Se você é solteiro, você vai casar para fazer a outra pessoa feliz. E é compromisso seu fazer a outra pessoa feliz, né? Depois de casar, você dizer assim: agora eu vou fazer tudo o contrário do que eu fazia quando estava namorando. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes a pessoa, irmão, louvado seja Deus, ela constrói um casamento, louvado seja Deus, ela constrói uma vida, né? Ela vai construindo tudinho com sabedoria, mas ao final, louvado seja o nome do Senhor, sem entendimento, ela joga tudo a perder. E não é assim que Deus quer, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a insensata destrói com as suas próprias mãos. Louvado seja Deus. O homem, irmão, louvado seja o nome do Senhor, por ser cabeça da casa, louvado seja Deus, ele é que tem que agir ainda mais com sabedoria, louvado seja Deus, com entendimento, para que a casa, ela não seja, louvado seja o nome do Senhor, desfeita. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, né? Nós, irmãos, louvado seja Deus, temos que aprender isso, né? A viver em família. E muitas das vezes temos que aprender a abrir mão, louvado seja Deus, de muitas coisas para fazer a outra pessoa que está junto conosco feliz, né? Para fazermos a outra pessoa feliz. E às vezes a gente não quer abrir mão, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente quer ser egoísta ao ponto de não querer abrir mão, louvado seja Deus, né? E não ver a felicidade do próximo. Aristóteles, ele dizia assim, não existe felicidade, né, em detrimento da infelicidade do outro. Então não existe felicidade, irmão, louvado seja o nome do Senhor, em detrimento, né, da infelicidade de outra pessoa. Para que a gente seja feliz, louvado seja o nome do Senhor, a gente tem que fazer também a outra pessoa feliz. Louvado seja Deus. E é obrigação nossa, louvado seja Deus, né, lutarmos e batalharmos para isso. Muitas das vezes, irmão, louvado seja o nome do Senhor, a luta dentro do casamento, ela vai ser árdua. A gente, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes vamos escutar palavras que não era para nós ouvirmos, e muitas vezes a gente não vai estar preparado para ouvir aquela palavra, louvado seja Deus, mas a gente precisa agir com sabedoria, com entendimento. E nós vamos falar de 3 partes aqui, de 3 segredos, louvado seja o nome do Senhor, para nós preservarmos a nossa família. Que segredos são esses? Louvado seja Deus. O primeiro é instabilidade. O segundo, nós vamos falar de perdão. E o terceiro, nós vamos falar de palavras que dão, louvado seja o nome do Senhor, destino. Ou palavras que eu declaro, né? Quais são as palavras que eu estou declarando dentro da minha casa? O que eu estou falando dentro da minha casa? Será que é conforme Deus está me orientando? Ou estou falando, louvado seja o nome do Senhor, e distribuindo palavras de qualquer maneira? Louvado seja Deus, né? Existem 3 tipos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de instabilidade. Louvado seja Deus. Vamos falar da instabilidade espiritual. Louvado seja Deus. Instabilidade espiritual, louvado seja Deus, é quando a pessoa, irmão, ela não sabe se ela está na igreja ou se ela está no mundo. No domingo ela está aqui na igreja, no outro domingo ela está lá, louvado seja o nome do Senhor, fazendo outra coisa com os amigos, não quer vir na igreja, e fica aquele impasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se é crente, se não é, louvado seja Deus. Nós temos, irmão, que ter estabilidade espiritual.
Nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa, louvado seja o nome do Senhor, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, louvado seja Deus, e para a nossa família. Nós somos, louvado seja o nome do Senhor, como espelho para a sociedade, somos como espelho, pastor, para a nossa família, e eles nos observam, irmão, louvado seja o nome do Senhor, nos mínimos detalhes, louvado seja Deus. E se nós não temos uma estabilidade espiritual, se nós somos instáveis, louvado seja o nome do Senhor, hora ou outra nós vamos ser apontados por isso. Hora ou outra, louvado seja o nome do Senhor, alguém vai falar para nós: ó, tu não é crente não. Tu vive um pé na igreja e vive o outro pé no mundo. A gente precisa ter estabilidade espiritual. Precisamos ter. E dentro do casamento, irmão, quem comanda essa parte da estabilidade espiritual é o esposo. Porque ele é o cabeça da casa. Ele é o sacerdote da casa. Hora de orar. Vamos aqui reunir toda a família. Eu aprendi hoje, irmão. E eu vou te falar, não estava fazendo isso não. Glória a Jesus, né? A gente tem que ser sincero, né? Deus, ele estava me cobrando na hora que eu estava lendo, louvado seja Deus, na hora que falou que era culto de família, eu comecei a procurar e Deus taca em mim, ó. Eu disse assim: mas Senhor, o bom desse bolo, porque o pedaço também não vai ser só para mim não, vou dividir com a igreja. Glória a Jesus, porque vai ser taca para todo mundo então. Glória a Jesus, né? A gente tem, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que ter essa estabilidade dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, quando formos ler a Bíblia, não lermos a Bíblia sozinho. Louvado seja Deus, a palavra de Deus vem falar que a gente tem que ensinar, louvado seja o nome do Senhor, os nossos filhos. Nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, ter essa estabilidade para que a nossa família, ela esteja firme aos pés do Senhor, né? Se formos orar, não vamos orar sozinhos. Vamos chamar o esposo. Se formos, louvado seja o nome do Senhor, ler a palavra, vamos reunir a família, vamos reunir a esposa, as crianças, vamos tirar as dúvidas, vamos, louvado seja o nome do Senhor, ler em conjunto, louvado seja Deus, de forma que todos dentro da casa cresçam, louvado seja o nome do Senhor, em entendimento, em sabedoria. Porque senão mais tarde, quando os filhos já estiverem grandes, aí a pessoa quer corrigir, quer dizer assim: não vai para a festa. Mas o que você fez quando ele era pequeno? Que tipo de exemplo você deu quando você podia dar o exemplo e a pessoa não te respondia? Porque agora, depois de grande, ela já consegue responder um pouco mais para ti. E a gente precisa ter essa estabilidade espiritual para poder passar, louvado seja o nome dos seus nossos filhos, e o esposo passar para a esposa, e a esposa passar para o esposo também. Todos dentro da casa, irmão, tem que ter uma estabilidade espiritual. Não pode, louvado seja o nome do Senhor, ficar titubeando. E a própria Bíblia nos ensina que a gente não pode, irmão, servir a dois senhores. A gente tem que ser firme naquilo que a gente quer. A gente tem que ser firme e alicerçado sobre a rocha. Então eu não posso, irmão, vacilar, porque senão eu acabo perdendo a minha bênção e acabo colocando em jogo, em xeque, a minha família. Porque, irmão, nós não tropeçamos em montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras. E se eu não faço isso dentro da minha casa, são as pequenas coisas que o inimigo começa a semear, começa a colocar dentro da nossa casa, louvado seja Deus, que mais tarde vai fazer aquela bola de neve e acaba aqui destruindo os lares, como estão sendo destruídos hoje. Muitos lares, até mesmo de pessoas evangélicas, irmão, sendo destruídas em detrimento, irmão, da falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Porque não basta nós só conhecermos, né? Não basta só nós termos sabedoria, a gente tem que entender aquilo que o Senhor quer para nós. Nós temos que entender e colocar em prática a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, né? A instabilidade espiritual é um perigo dentro da nossa casa. Existe também a instabilidade emocional. Louvado seja Deus. E essa instabilidade emocional, ela parte mais para o lado das mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor. Elas são mais afetadas, louvado
seja Deus, com respeito à questão do emocional, né? E muitas das vezes, irmão, se a gente não tiver uma estabilidade emocional, a gente pode, irmão, fazer, louvado seja o nome do Senhor, que o casamento ele não dure mais nenhum segundo, né? Às vezes a pessoa, louvado seja Deus, por causa da instabilidade emocional, ela pode ali no momento de uma raiva debulhar tudo em cima da hora, assim, em cima da pessoa. Louvado seja Deus, palavrões, né? Louvado seja o nome do Senhor, agir de uma forma que não era para agir. A gente precisa, irmão, pensar antes de falar. A gente precisa, irmão, manter a nossa estabilidade emocional. E a gente precisa saber, irmão, louvado seja o nome do Senhor, conviver em meio a conflitos. Nem sempre, louvado seja o nome do Senhor, vamos viver em boas marés. Muitas das vezes a gente vai ter conflitos dentro da nossa casa para nós resolvermos. E a gente precisa estar bem emocionalmente. A gente precisa manter uma estabilidade emocional para a gente lidar com os conflitos, louvado seja o nome do Senhor, e não destruir com o nosso próprio lar, com a nossa família. Louvado seja Deus, glória a Jesus por isso, né? Muitas das vezes, louvado seja Deus, a mulher diz assim, né, não tem uma estabilidade emocional, aí há uma brigazinha, diz assim, não te quero mais, eu vou para a casa da minha mãe, você fica aí, que eu vou sair e tal. Irmão, não, louvado seja Deus. Nós temos que aprender a resolver os nossos conflitos de forma, louvado seja o nome do Senhor, que a nossa casa ela venha estar firme sobre a rocha, né? A gente precisa parar, pensar, se está zangado na hora do conflito, se está, louvado seja o nome do Senhor, chateado, irmão, pare, ore. Peça direcionamento para Deus, sabedoria nas suas palavras, para que o Senhor ele te direcione, para que você fale, louvado seja o nome do Senhor, e venha a ser entendido. Louvado, discussão, ela não leva a lugar nenhum, e ninguém para ouvir discussão, irmão. A gente tem que falar com clareza. Então a gente precisa ter uma estabilidade emocional, glória a Jesus. E existe também a instabilidade financeira, louvado seja Deus, né? É a parte do financeiro. Às vezes a pessoa, né, não está estável financeiramente, louvado seja, o dia tem, outro dia não tem, e isso muitas vezes acabando com o casamento, né? E a gente precisa estar estável, né, e com estabilidade financeira para a gente manter a nossa casa. Mas estamos em tempos difíceis, louvado seja Deus, mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Se nós apresentamos diante dele, Deus faz, né? Louvado seja Deus, e Deus envia, louvado seja o nome do Senhor, de perto e de longe para nós. Então a gente precisa manter uma estabilidade espiritual, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus das alturas. Estabilidade financeira, glória a Jesus, né? Precisamos manter uma estabilidade financeira, né? Louvado seja Deus, né? E saber lidar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, com o dinheiro. Muitas das vezes a pessoa pega um dinheiro e gasta mais do que deve gastar. A pessoa pega o dinheiro e começa a gastar com isso, com aquilo, irmão, e não tem, louvado seja o nome do Senhor, controle, louvado seja Deus, com o seu dinheiro, né? Faz conta, faz débitos, louvado seja Deus, e começa a comprar fiado, e muitas das vezes não tem mais o dinheiro para pagar, louvado seja Deus, sabendo que só vai receber aquele tanto. Então a gente precisa, irmão, louvado seja Deus, né, manter o nosso padrão ali financeiro, irmão, que a gente não venha nos atrapalhar, né? Porque a gente precisa saber lidar com essa situação também, né? E não fazer, irmão, não meter os pés pela cabeça, né? Louvado, não botar a carroça na frente dos bois, né? Isso é discutido entre esposa e esposa, e eu acho, irmão, que muitas vezes isso não tem mais nem sido discutido. Às vezes a mulher começa a comprar, não pergunta para o marido, não senta com o esposo. Às vezes o esposo é mais seguro de dinheiro, alguns, né? Porque tem uns que gastam pra caramba também, irmãos, louvado seja Deus. Mas isso precisa ser sentado, precisa ser discutido, irmão, louvado seja Deus, para que haja uma estabilidade financeira. Louvado seja Deus, né? Muitas vezes, irmão, louvado seja Deus, às vezes não abre nenhuma conta, não tem um dinheiro guardado, louvado seja Deus, no caso de uma necessidade, num caso de precisão, né? Só vai gastando o que recebe, e depois numa hora de uma precisão, não tem
da onde tirar. Ah, estava guardado, eu fui lá e peguei e gastei. Está guardado, irmão, é para uma causa justa, então deixa. Se Jesus voltar, vai ficar lá, a gente não vai precisar lá no céu. Glória a Jesus nas alturas, louvado seja Deus. Então essas são as 3 estabilidades, louvado seja Deus, né? Da primeira, louvado seja o nome do primeiro segredo que a gente tem. O segundo é o perdão. Muitas famílias, irmão, têm sido destruídas por falta de sabermos perdoarmos. Às vezes a pessoa, louvado seja Deus, ela não sabe perdoar, louvado seja o nome do Senhor, o seu cônjuge, a sua cônjuge, né? Às vezes por conta de uma simples palavra, a pessoa, ela dorme emburrada com a outra, um virado para a costa, um para um lado, outro para o outro, louvado seja Deus, né? E deixando com que o inimigo, ele adentre aquele casamento, ó. Se um não soube perdoar, irmão, o outro tem que dar o perdão. Mesmo, louvado seja o nome do Senhor, que a outra parte esteja com a razão. Porque casamento, irmão, é isso. É muitas das vezes nós abrirmos mão, louvado seja o nome do Senhor, até da nossa razão. Até da nossa razão. Porque como é que vai dormir irmão para o outro? Uma vez eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp que quando a pessoa dorme para um lado para o outro, aí tinha um demônio bem no meio da cama. Eu digo, misericórdia, Deus. Mas é basicamente isso, pastor João, louvado seja Deus. Então a gente tem, irmão, que abrir mão do perdão. A própria palavra de Deus, louvado seja o nome, diz assim, ó, se você não perdoar na terra, Deus não vai te perdoar nos céus. A gente tem que saber perdoar na terra. Saber perdoar, irmão, né? Perdoar os filhos, perdoar o esposo, a esposa, saber gerar o perdão dentro da gente e perdoar. A gente tem que aprender a saber isso, irmão, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão, irmão, da nossa razão mesmo e dizer assim, ó, eu sei que, muitas vezes a gente vai dizer assim, eu sei que eu não estava errado, mas eu te perdoo. A mulher vai dizer assim, tu estava errado sim. Aí você olha e diz assim, não, estava errado mesmo, me perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você abre mão da sua razão, louvado seja Deus, para perdoar e acabar aquela confusão. Que geralmente a gente faz assim, quem não já passou isso? Aí o esposo diz assim, ó, louvado seja Deus, eu estava certo, mas eu vou te perdoar. A mulher olha para ele, tu está certo nada. Louvado seja Deus, tu está errado. Louvado seja Deus. Aí a gente pega, tem que assim dizer assim, ó, não, estava errado mesmo, me perdoe. A gente tem que abrir mão disso, irmão, né? E muitas vezes a gente não perdoa, louvado seja Deus, até mesmo dentro da nossa família, em geral, né? Às vezes alguém nos magoa, às vezes o inimigo usou a pessoa para falar mal da gente, dentro da nossa casa, às vezes é um irmão, às vezes é um primo, né? Às vezes foi alguém próximo da gente, e a gente guarda aquilo, irmão, como veneno dentro da gente, e passa anos e anos, a gente não consegue liberar o perdão. Né, que nós possamos aprender com José, que mesmo depois de ter sido jogado dentro de cisterna, vendido como escravo, louvado seja Deus, né, ele soube perdoar aqueles que lhe haviam feito mal, e estendeu a mão para eles, né, porque é isso que Deus quer de nós, né, que a gente venha nos amar um ao outro, louvado seja o nome do Senhor, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. É mandamento de Deus para as nossas vidas, né? Hoje, irmão, está praticamente como se fosse um ensino, louvado seja o nome do Senhor, porque é culto de família, e a gente precisa aprender, louvado seja o nome do Senhor, essas coisas, a gente precisa adquirir esse conhecimento, irmão, porque talvez tenha alguém aqui que esteja fazendo tudo ao contrário, e Deus está dizendo assim, ó filho, não é assim desta forma, desta maneira, pode ser que você vai perder seu casamento, desta maneira não vai dar certo, você precisa mudar o rumo do teu pensamento, você precisa, louvado seja o nome do Senhor, abrir os seus olhos e ter entendimento e ter conhecimento, para que a sua casa vá bem, para que a sua família vá bem, né? É isso que o Senhor está falando aqui esta noite para nós. Louvado seja Deus. Vai ter cultos aí que a gente vai pular, a gente vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, vai ser batizado pelo Espírito Santo, mas hoje o Senhor ele está tratando com família,
né? Louvado seja o nome do Senhor, de como nós devemos nos portar em família. Louvado seja Deus. Então, irmão, vamos perdoar, vamos liberar perdão. Se alguém está aqui de mal com a esposa, mas meu esposo é muito custoso, minha esposa é muito custosa. Se alguém está de mal com alguém, irmão, o Senhor está dizendo assim, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar, porque com mágoa, irmão, ninguém entra no céu. Não adianta, louvado seja Deus, nós subirmos monte, consagrarmos, nós orarmos com mágoa, sem perdoar, a gente não adquire perdão, como a palavra de Deus nos fala. Então a gente precisa abrir nossos olhos quanto a isso. Amém? Terceiro, louvado seja Deus, palavras que dão destino, ou palavras que eu declaro. Nessas palavras que nós declaramos, existe 4 situações, decisões que nós tomamos. Louvado seja Deus. A nossa família muitas vezes está baseada, irmão, nas decisões que nós tomamos, e muitas das vezes as decisões que nós tomamos, elas podem modificar a vida de alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado nas decisões que nós vamos tomar. Louvado seja Deus. Uma vez eu li, louvado seja Deus, no meu DDS, às vezes num dia falando com uns trabalhadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre algo muito interessante, louvado seja Deus, glória a Jesus, que falava a respeito de decisão, nas decisões que nós tomamos. Louvado seja Deus. Um homem brigou com o irmão, louvado seja Deus, e ele tomou a decisão de criar um muro, louvado seja Deus, para impedir que o irmão dele atravessasse. Ele convocou um trabalhador para construir esse muro, e o trabalhador, em vez de fazer o muro, ele fez uma ponte. Louvado seja Deus. E o irmão dele, ao ver a ponte, veio de braços abertos perdoar ele. E quando ele viu o irmão dele, ele já ia brigar com o homem que tinha feito a ponte, Quando ele viu o irmão dele vindo de braços abertos, ele percebeu que o irmão dele estava disposto a liberar perdão, e ele já foi ao encontro do irmão chorando e liberou perdão. A decisão dele era de construir um muro. Mas imagine se a pessoa tivesse construído o muro, nunca mais ele teria tido o abraço do irmão dele. Mas se ele tivesse a decisão de ter feito a ponte, louvado seja o nome do Senhor, ele receberia o abraço do irmão. Então, irmão, muito cuidado com aquilo, com a decisão que você toma. Tome cuidado com aquilo que você está decidindo hoje, com aquilo que você está decidindo dentro da sua casa. Peça orientação a Deus, peça entendimento para Deus. Deus, essa é a melhor decisão que eu devo tomar. Não vai modificar, louvado seja o nome do Senhor, o comportamento do meu filho, não vai modificar o comportamento do meu esposo. O que eu preciso fazer? Cuidado com as suas decisões. Cuidado com o que você está aí, louvado seja o nome do Senhor, decidindo na sua vida. A fé que nós professamos, louvado seja Deus, a fé que a gente professa é a fé de Cristo. Louvado seja Deus. E se a gente professa a Cristo, a nossa casa também ela vai vir junto professando essa fé. Louvado seja Deus. Então que a gente possa continuar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, buscando a Cristo. Mas não fazendo que com os nossos filhos eles vivam dentro de uma religião. Louvado seja Deus. Mas que eles tenham amor em servir a Deus por ousadia. Que eles tenham, louvado seja o nome do Senhor, esse amor e o livre-arbítrio de buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por excelência, que eles sintam, louvado seja o nome do Senhor, esse desejo no coração, a fé que nós proferimos, é a fé em Cristo, e temos que tomar cuidado no nosso terceiro, com as conexões que nós fazemos. Conexões, irmão, é com quem nós estamos andando, ou é com quem nós estamos ali, louvado seja o nome do Senhor, fazendo amizades. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode interferir no nosso lar, pode interferir na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a pessoa, ela se conecta com pessoas de pensamento negativo, pensamentos totalmente contrários às verdades de Deus. Pessoas que muitas das vezes estão envolvidas com a droga. Pastor, eu não posso mais falar com esse tipo de pessoa. Não pode se conectar com elas. Você pode conversar, não pode se conectar.
Louvado seja Deus. Conectar é algo mais forte. É você andar lado a lado. Não pode, irmão, né? Que união há entre a luz e as trevas? Não há, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A luz, ela tem que brilhar nas trevas. Você tem que brilhar para o mundo, porque você é luz do mundo, você é sal da terra. Você, louvado seja o nome do Senhor, tem que dar sabor ao mundo agora. Louvado seja Deus. Não e ser influenciado pelas coisas do mundo. Muitas pessoas se deixam influenciar, né? E se conecta com pessoas de mau pensamento. Às vezes o casamento da pessoa está indo tão bem, mas às vezes ela se conecta com um tipo de pessoa que tem inveja, que é uma pessoa muito invejosa, é uma pessoa que não gosta de ver a felicidade nos olhos da pessoa, e a pessoa está ali conectada, leva para dentro da sua casa, deixa entrar dentro do seu quarto, sentar no beiral da sua cama. Ó, irmão, não é todo mundo que pode entrar dentro do seu quarto, não. Não é todo mundo que pode sentar no beiral da sua cama, não. Existe sala para isso. Se for entrar, até a cozinha tá bom. Os quartos é reservado para quem é dono dele. Deixa o seu quarto reservado para você e seu esposo. Deixa o quarto dos seus filhos reservado. Cuidado com quem entra. Às vezes a pessoa entra, pastor, com um sorriso, mas está invejando tudo que está lá, e trazendo maldição, muitas das vezes, para dentro da sua casa. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com quem você se conecta. Louvado seja Deus. E o quarto, palavras que eu declaro. Que tipo de palavra tu tem declarado dentro da tua casa? Ah, menino burro, tu é uma praga. Ah, esse menino puxou o pai, é do mesmo jeito dele, vai ser ignorante, igualzinho o pai, ó. Você vai pegar, irmão. Hoje é culto de família. Irmão, é engraçado que essas palavras de maldição, elas vão mais forte e pega mais rápido que a palavra de bênção, porque a gente já vai declarando, louvado seja o nome do Senhor, o que a pessoa é. E a palavra de Deus não nos ensina isso, né? Chamai à existência as coisas que não são como que se já fosse, né? A palavra de Deus que diz para nós chamarmos à existência as coisas que não são como que se já fosse. Seu filho nem é parecido, mas você está dizendo que é, então vai ser. Seu filho nem é burro, mas você está dizendo que é. Ah, seu esposo nem é isso que você falou, mas você está dizendo que é. Você está decretando, está chamando a existência daquilo que não é como que se já fosse. A sua esposa nem é o que você está falando, mas já decretou. Cuidado com as palavras que você anda declarando dentro da sua casa. Muito cuidado. Palavra de crente, irmão, tem poder, é autoridade. E ao invés da gente estar abençoando, nós estamos amaldiçoando. E nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. As palavras, elas são como flechas lançadas, né, ao alvo, e ela vai, louvado seja o nome do Senhor, e cumpre a finalidade a qual ela foi destinada. O que é decretado na terra é ligado nos céus, né? O que é ligado na terra é ligado nos céus, e o que é desligado na terra é desligado nos céus. Se você está ligando na terra que vai ser. Então tome cuidado com o que sai da sua boca. O filho não pôde rebolar um pouquinho, é viado, não é isso? Às vezes quando já está grandinho, é marginal. Quando é mocinha, tu já está. Aí começa a soltar as palavras. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Vigia, né? O Senhor tratava comigo essa questão aqui também, irmão, porque a gente não vigia não.
Eu pelo menos não estava vigiando em nada. Glória a Jesus, né? E o Senhor, Ele fala para a gente tomarmos esse cuidado, né? De que nós estamos proferindo sobre o nosso casamento. Esse casamento não dá mais certo não. Se você está proferindo que não dá certo mais, irmão, não vai dar mais certo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos falando. 9 horas e alguns minutos. Amém, igreja? Aprenderam um pouquinho aí, igreja? Né? Hoje foi mais manso, irmão. Quero agradecer a oportunidade. Louvado seja Deus. Era só isso aqui mesmo que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, colocou no meu coração. Também fiz os rabiscos aqui. Louvado seja Deus. O pastor procurou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pesquisei, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pesquisei na internet, pesquisei dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Procurei alguns textos. Louvado seja Deus. Eu queria falar sobre família de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não. Acabei passando nesse texto. Acabei achando interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus estava falando comigo através dele. Eu digo assim: não, preciso transferir isso para a igreja. E eu espero que a igreja tenha aprendido um pouco aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E leve isso, esse conhecimento, irmão, para toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.